Pessoal, vamos lá. Então, sobre essas questões que relacionam as atuações do professor e o professoriado, que relaciona a do tutoriado, a dor que é eminente a ser um mestre, um educador, um professor, a palavra dor, construtor, deconstrutor, traz maneiras que nós temos que ver que a dor é iminente do ser humano. Há tipo de fobias, como eu já falei. São várias classes N, que eu já mostrei o livro aqui. Ok? Kati Kali, né? Aqui, ó. Kati. Fala Kati aqui, mas dá para até fazer propaganda Sumer. Se tiver alguma empresa nacional, Sumer. Sumer. Samir. Sami Kasley. Muda aqui o paradoxo dos tons, é melhor ler que não está escrito aqui, igual um professor que eu tinha aí. Michael Jordan. Michael Jordan. Vamos lá. A maioria das vezes ele sabe escrever melhor que nós. Porque o Michael Jordan, está escrito Jordan, Jordan. Então escreve, está escrito lá, no papel, não está escrito aqui, você vai aprender melhor ainda. Você pode muitas vezes pronunciar até um pouco errado. Mas o que está escrito, você escrever certo, isso que é importante. A minha preocupação tempos atrás, sendo esforçado, que eu falei, a minha preocupação é escrever. Ok? Depois que eu entrasse um concurso, eu ia fazer o quê? Eu queria ler, saber aprimorar os campos elementares. Depois que eu fui olhando nessa janela sobre dificuldades, disfunções relacionadas ao quê? A questões, pode estar aqui, ó. Aí você vai aprimorando. Entre a estabilidade, ocorre o que? Aí, ó. Depois, ó, vai voltar. Voltou. Esses são maneiras que nós podemos absorver no dia a dia diário. Ó. São micções teóricas. Ok? É lógico que a prática pedagógica ela nos traz consciências históricas. Onde há uma consciência, é um pensamento. Aonde há um pensamento, há coerências que podemos revestir de quê? De conhecimentos, relacionamentos, momentos. Podemos fazer vários tipos de movimentos hoje, como alongamento, ok? Alongamento que vai liberar a titinina, a relaxitina, conectina. A parte titinina, não é a Tina Turner, Mad Max, mas nós olhamos que lá tem que ter muita proteína para sobreviver. Mas a leucina eu depois até falei, que está aqui na gaveta, é a questão, né, depois eu vou mostrar, mas é muita coisa, sobre as promoções de saúde, os dispositivos que relacionam algumas campos preliminares ligados à proteína, ok? São fatores importantes que relacionam. Conceito de drogas. Drogas são substâncias químicas capazes de modificar o funcionamento do organismo. Entretanto, nem todas as drogas provocam sensação de euforia e prazer ou afetam o comportamento. Ok? Classificação de drogas. Ok? Nos traz implementações que traz aplicabilidades. Ok? Aqui tem algumas questões relacionadas à época do tétano, coqueluche, das vacinas. Aí lembrando do pré-natal, pós-natal, pós-nascimento, pós-pesquisa, pré-pesquisa, pré-sinapse, pós-sinapse, pré-mielina, pós-mielina. Aí por aí vai, desde que nós começamos a relatar sobre esse assunto. Concretizarmos, variarmos, depositarmos privilégios entre os esquemas, a vacina, e vários outros pontos importantes aos campos imunobiológicos. Termos imunobiológicos. Ok? Aí são termos ligados ao campo científicos. Se alguém quiser ler, sempre tem um dicionário do lado. Ok? São engavetados vários arquivos. Eu estava lendo tempos atrás por interesse alguns livros que falam que são engavetados 180, 140 mil artigos relacionados à contribuição científica. Que são pesquisas, onde são estatísticas relacionadas à fobia, a outros termos que podem ser um alarme ligado à segurança pública, pela RBCE, pela Gislene Amaral, que é a presidente agora. Na época era Matsuto,
Na época era Walter Brás, era outros senhores e senhoras, os desejos, as vontades de ter polêmicas, eram divisões entre classe marxista, classe higienista, classe pedagogista, classe elitista. Várias classes chegavam ao mesmo conflito, que era o que? Gênero. Gênero, não vou só ampliar só homem e mulher, ou os campos LGBTQ que eles falam, os movimentos. Eu coloquei o conceito assim, pedagogia do movimento, ela é um movimento amplo, é uma coordenação ampla, coordenativa. Nos traz destaque em várias outras disciplinas e parâmetros importantes, ok? Entre o processo de ensino e aprendizado, que nos traz construções e reconstruções entre a reorganização, a desorganização, para haver uma organização, havendo autonomia através das instabilidades do sistema autônomo em vias periféricas, aferentes e eferentes, entre o processo cinzento, entre o processo encefálico e o processo craniano. Um dia eu estava discutindo com o professor Everaldo, entre o processo craniano, nos traz patamares importantes entre as questões entre vias, entre alarmes ligados aos campos internos e externos, e os campos sensórios. Na infância, se havia um treinamento desde a infância da motricidade infantil, treinar já os aplicabilidade relacionada à força, vai haver um paladar, um olfato entre os sentidos, entre o olfato, os campos anabólicos, catabólicos. Embora eu estava só discutindo na medicina com ele ali, os meios ligados à introdução à anatomia, mas o que eu falo sobre a pré-escola é um reflexo para a sociedade. Se você treinar uma criança nos campos acidentais e incidentais, você pode perceber, não é que eu quero dizer em questões de dispositivos, mas você pode ver que algumas crianças, como é que sobreviveram naquele ambiente. Alguns falavam sobre a África, falavam sobre o Brasil em épocas de favela. Tinha lugares que nós olhamos assim, como é que sobrevive? Porque o próprio corpo ele é uma adaptação. E ele vai se adaptando no local de estímulo e resposta. Como é que esse aí sobreviveu? A própria mãe, o próprio pai, não sei se foi espancado, a mãe brigou, bateu, houve outros colapsos. Aí já traz em destaque outros temas atravessados que estão em exageros recorrentes e intercorrentes. O que eu quero dizer, entre essas coletas de dados e meios, nos traz meio de testagem de persistência, coerência, testagens. E essas testagens nos faz comprovações e comparações que vai haver um tratado epistêmicos entre o corpo e a sociedade. Refletir sobre o processo de ensino e as fases, e as aulas. Tempos atrás eu falei aqui agora que o rapaz falou, questão de verdade, eu falei, mas não podemos viver entre o conformismo, ok? Nós estamos falando sobre maturação relacionada às etnias, faixas etárias. É lógico que o senhor, outra hora, aí é o nome do rapaz, que é o nome dele, mas aí eu falei, verdade, velho. Aí eu já ia pro debate, porque não é com o senhor esse, mas eu ia pro debate. Falei, vamos lá, falo verdade. Aí quando eu já falou, o discurso dele já ia saber o autor. É lógico que fácil, outro autor ia entender. É lógico que quando você vai para algum lugar em debates e assuntos, você tem alguns roteiros ali, quais são os temas que você vai levar com seus, ou seja, com seus autores chaves. Então, são, entre campos contemporâneos na pós-modernidade. Já cheguei falando também, quando eu vi ele falou, já repliquei. Mas renove a sua mente, tem que mudar. E a própria verdade é um campo, eu falei com ele, senhor, eu estou falando em questão, você tem que sobreviver. Eu sei que o senhor tem uns campos apologéticos indefinidos ou definidos. Ok? Estou falando que não é uma verdade ou uma inverdade em campos de Código Civil, não vou entrar nesses campos de amparos de Roma, Grécia, os academos, os gessos gerenciados, a palavra gesso também associa academia, faculdade, universidade, hidromassagem, arena, ou seja, gladiadores, o esporte coletivo, o Coleman, nosso, desde a década de 60, e o Coleman, na década de 90, aí, que também fala sobre a geografia de uma crença religiosa e outros patamares. Ok? Não vou entrar em a fundo, mas campos de fundos. Porque o Coleman ali, o Colégio de Esporte e Medicina, ele é desde 1960, alguns pensam que foi em 2000. O menino perguntou para mim um tempo atrás aí, nem sabia disso, cara. Faz sua parte aí, por favor. É lógico que brinca depois e conversa, ok?